Sejam muito bem-vindos a este especial Informação da Rádio Estádio, que mais uma vez abre espaço para debater a atualidade da arbitragem em Portugal, nomeadamente sob o ponto de vista jurídico e também, em concreto, sobre revelações recentes, nomeadamente uma peça da TVI que trouxe à luz uma polémica ata de uma reunião do Conselho de Arbitragem que pode, de certa forma, comprometer os responsáveis deste organismo. Por isso mesmo convidamos o Dr. Jorge Mota a voltar à Rádio Estádio. Já esteve connosco num especial que fizemos aqui há uns meses atrás também com a Jorge Ferreira, o nosso comentador de arbitragem. Doutor, obrigado pela disponibilidade para estar connosco. Obrigado eu, Rémulo, e obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez, para podermos esclarecer estas questões que estão envoltas numa nuvem de silêncio e até parece que as pessoas se esquecem da polémica que está a existir à volta disto. E obrigado à Rádio Estádio por ser mais uma vez pioneira a descortinar estas questões e a falar disto. Muito bem, doutor. Vamos então falar em concreto desta peça da TVI. Esta ata, um documento que faz referência ao fim do processo classificativo dos árbitros existentes, mas em tribunal, a verdade é esta, no âmbito de vários processos de recursos de árbitros promovidos, e o doutor teve essa experiência também com o Jorge Oliveira, que também já esteve aqui connosco na Rádio Estádio. Alguns dirigentes garantiram que as avaliações continuam com critérios bem definidos. Agora, pronto, corre-se até o risco de terem que responder perante a Justiça devido a falso testemunho, como a TVI explicou na altura, mas a TVI, fonte oficial do Conselho de Arbitragem, disse que na época de 2017-2018 os árbitros solicitaram que as avaliações quantitativas de cada jornada não lhes fossem facultadas e todos assinaram a tal declaração que chegamos a falar no nosso especial. Sim. Primeiro, para enquadrar os nossos ouvintes, o que é que esta revelação da TVI traz a nu, ou mais do que aquilo que já fomos aqui falando? Primeiro, essa pergunta é pertinente, porque esta revelação da TVI traz a nu uma questão muito grave. A primeira questão é que o Conselho de Arbitragem montou uma oposição assente em fundamentos que forçosamente conhecia que não eram verídicos. Ou seja, o que é que isto comprova? Comprova que há má-fé e que há dolo nessa má-fé. O que é que isto quer dizer? Que havia o conhecimento que este fundamento não eram verídicos, tinham o conhecimento do que era alegado pelos árbitros, que não existia nenhum processo avaliativo ou classificativo antes do início da época, mas mesmo assim alegaram que, bem, sempre existiu, nós é que nunca o divulgamos porque os árbitros pediram que não os divulgássemos. Inclusivamente que os árbitros assinaram a tal declaração. Essa declaração já nem falo dela porque foi declarada nula por todos os tribunais, portanto não tem qualquer valor jurídico. Continuam a usar essa declaração como justificação. Isto realmente ainda é mais gritante, porque se fosse para dizer alguma coisa, deveriam dizer alguma coisa com consistência e não reiterar aquilo que já disseram com base na má-fé, não reiterar mais uma vez uma mentira, o que é grave, o que tem várias implicações, não só para os intervenientes que interviram como testemunhas sob juramento num tribunal, mas também para o próprio Conselho de Arbitragem, que apresenta uma oposição com base nestes factos, que sabem e bem sabiam porque assinaram uma ata em que diziam que não havia classificações. Ou seja, estão e continuam a usar meios jurídicos, bem sabendo que não têm fundamento para o fazer, só com o objetivo de procrastinar e prolongar esta questão e de desgastar também os seus intervenientes e entorpecer a justiça. Isso é que é o grave. Estamos a entupir tribunais bem sabendo que não temos fundamento para o fazer. E isso tem que ser na sede própria, tem que ser condenado o Conselho de Arbitragem por essa má-fé. O Dr. Jorge Mota, que está connosco, tem esta experiência também de trabalhar lado a lado também com o Dr. Carlos Macanja no processo de alguns árbitros, nomeadamente Jorge Oliveira, que já cá esteve a falar aí muito do seu processo, e por isso pergunto-lhe, Dr. Jorge Mota, mais uma vez agradecendo o facto de ajudar os nossos ouvintes a compreender um pouco melhor isto, porque é muito denso para quem não está tão habituado a lidar com o assunto. Do ponto de vista, por exemplo, de um Jorge Oliveira, e tendo na mão esta informação agora, o que é que pode mudar? Sim, pode mudar. O processo de Jorge Oliveira ainda está em recurso no Tribunal Central. Dessa guarda, administrativo do Sul, exatamente. E ainda há de estar por mais algum tempo, porque os nossos tribunais administrativos, infelizmente, são lentos e também estão assoberbados de processos. O que é que acontece? Basicamente, com esta informação, não teria existido processo.
não teria existido recurso. Exatamente. Daí eu perguntar o que é que se pode agora, não é? O Jorge, efetivamente, tendo conhecimento e fazendo fé que esta informação é verídica, tem que dar conhecimento ao Tribunal. E nessa questão, o Tribunal depois tem que decidir. Posteriormente, o Jorge também pode, efetivamente, vir a pedir uma indenização pela litigância de má-fé, porque temos andado todos aqui a perder tempo e a discutir... Acha que há base para isso, não é? Tendo em conta isto que temos aqui na mão. O dolo é efetivamente comprovado a partir do momento em que se apoia uma assinatura numa ata. Claro. Na altura em que estivemos aqui, doutor, também com o Dr. Carlos Macanjo, a vocês já não vos surpreendia nada, portanto eu já me custa perguntar-lhe se fica surpreendido com o silêncio ensurdecedor do Conselho de Arbitragem. É assim, eu não fico surpreendido, porque talvez será a melhor estratégia perante tantos factos. O facto é tão gritante que se calhar às vezes não vale a pena falar. Foi por isso que eu disse, quando vem emitir esse comunicado à notícia da TVI, mais valia não ter emitido comunicado nenhum, porque realmente é gritante. Existe uma ata em que aqueles senhores se reuniram, aqueles senhores deliberaram e assinaram, enquanto administradores do órgão, e tudo o que se possa dizer que seja para reiterar a mentira, os factos que não são verídicos, não vem alterar nada. Por isso, mais vale realmente o Conselho de Arbitragem estar em silêncio. Agora, se calhar já deveria ter pedido admissão, porque isto é realmente... Isso também não acredita, do ponto de vista, não, mesmo sendo responsável jurídico, não acredita que isso vai acontecer? Eu não acredito que isso vá acontecer, porque se tivesse que acontecer já teria acontecido há algum tempo. Mas seria a única opção possível que eu veria para este Conselho de Arbitragem, para o que está a fazer, até porque está a estragar um trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol está a fazer, que é um trabalho muito bom, em termos de todos os outros órgãos da Federação Portuguesa funcionam corretamente e funcionam bem. Este órgão parece uma ilha perdida no meio do oceano e que faz o que quer, o que bem apetece e ignora todos os regulamentos, todas as leis. Aliás, o Jorge Ferreira já dizia isso nas suas rúbricas e eu tenho o prazer de ouvir e é verdade. Portanto, isso sendo a verdade, e eu neste momento, se eu estava algo cético quanto ao resultado do processo, neste momento não tenho ceticismo nenhum. Doutor, do ponto de vista também jurídico, aí falou desta reação, digamos assim, fonte oficial do Conselho de Arbitragem à TVI, ninguém deu a cara, a tal fonte oficial, que nesta época passaram a ter acesso apenas à avaliação qualitativa do desempenho dos jogos. Quer dizer, até isto cai por terra, não é? Porque por causa de tudo o que estamos a falar, isto não justifica nada, dizer que os árbitros têm acesso à avaliação qualitativa. Exatamente. Aliás, isto até levanta uma questão mais grave. É que levanta também a questão da falsificação do documento. Exatamente. Porquê? Porque o Conselho de Arbitragem assentou toda a sua oposição dizendo assim, aliás, antes retrocedendo, no primeiro recurso dos árbitros para o Conselho de Justiça, o Conselho de Arbitragem veio emitir um novo ato, tentando repristinar os efeitos do ato anterior, dizendo assim, não, senhor, está aqui a classificação, está aqui tudo ordenado. Então, de onde é que aparece se ela não existia? Ou seja, foi feito a posteriori e foi feito à medida. Ou seja, agora permite-nos questionar como é que aparece uma classificação com valores ordenados, por muito que eu considero que aqueles valores não têm fundamento nenhum, e percebo porquê. Claro. Mas como é que aparece uma tabela com árbitros e com valores classificativos se não existia? Se o próprio órgão reúne e delibera para que não exista. É o que não se percebe. Lá está, isso é uma responsabilidade. Acresce aqui a responsabilidade penal do Conselho de Arbitragem, porque existe a elaboração de um documento que nunca existiu. E também, depois, acentua, mais grave, a falsidade de testemunhos e de depoimentos de quem foi lá testemunhar e quem pertence ao órgão e quem tem responsabilidades dentro do órgão. O que é o que me espanta mais, mas as coisas processaram-se assim. Estando ligado a estes processos e tendo acompanhado tão de perto, estranha também que da parte da Federação de quem dirige não haja outro tipo de intervenção em relação a isto tudo? De quem dirige... Fernando Gomes, etc. Sim. Eu não me estranho na medida em que a Federação, ou seja, não se imiscui diretamente nas decisões do Conselho de Arbitragem. É um órgão autónomo. Exatamente. Também deve, com certeza, internamente, o órgão já deve ter reunido, mas deve estar à espera que o próprio Conselho de Arbitragem se venha retratar e que venha... Ou que se calhar haja alguma consequência destes processos. Ou que haja alguma consequência, exatamente, antes de tomar alguma decisão.
E eu aí percebo perfeitamente, porque se o órgão não se imiscuiu Claro. até agora, pronto, também Manter não equidistância e aguardar para ver o que é que... o desfecho. Até para lembrar os nossos ouvintes, já falamos disto muitas vezes, Jorge Ferreira, nomeadamente, nos seus comentários com assinatura, no início do verão entrou no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto a queixa de um árbitro contra as secções de classificações do Conselho de Arbitragem, que gerem há vários anos as notas dos árbitros, dos assistentes, vídeo-árbitros, observadores, que decidem no fundo quem sobe e quem desce de escalão e quem chega à internacional. É uma ação apoiada por cerca de 30 outros árbitros que têm sido chamados a testemunhar pelo Ministério Público. A TBI disse, inclusivamente, de saber que havia denúncias de viciação das notas para favorecer uns e prejudicar outros. E a minha pergunta agora é, Dr. Jorge Mota, com tudo isto, com tudo o que tem dito o Jorge Ferreira nos seus comentários, como o doutor referiu há pouco, com o Dr. Carlos Macanjo, que já no início da época aqui na Rádio Estádio nos disse e garantiu-nos que até podia estar em causa a legalidade do campeonato por causa das questões das classificações. Ele até dizia na altura que se Nacional e Desportivo de Chaves quisessem perseguir esse caminho, havia base para, portanto, colocar em risco a realização do campeonato. Portanto, com isto tudo, como é que nada acontece? Porque isto é a pergunta do comum dos mortais, não é? E como perguntam a mim muitas vezes quando ouvem os Jorge, mas como é que não acontece nada? É assim, realmente é uma questão que é sempre, até para nós juristas, é sempre difícil responder isso. Porque, infelizmente, a nossa justiça tem um tempo. E é por isso, na sua opinião? Porque é há um timing que tem que ser corrido? Tem que ser corrido e, como estamos a falar de uma matéria que gera responsabilidade criminal e penal para os indivíduos envolvidos, toda a responsabilidade criminal tem que ser assente numa boa investigação. Claro. Não se pode acusar quem pode quer ser que algo seja, de leve, exatamente, de ânimo leve ou fortuitamente. Portanto, eu acredito que, fazendo fé que efetivamente está a acontecer, eu não estou por dentro dessa situação da queixa do DIAP, mas estando a acontecer, que estará a ser investigado e que estará a ter a melhor atenção, e o Ministério Público, achando que existe fundamento para lançar uma acusação, irá lançar. Dos processos que tem conhecimento e que esteve envolvido, obviamente também da vossa parte houve um grande trabalho, e falamos disso na altura também, apurado, de reunião de documentação para fundamentar, digamos assim, as vossas teses. Portanto, por aí a vossa confiança de que alguma pode demorar muito ou pouco tempo, mas que algo... Sim, é sim, pode demorar muito ou pouco tempo, nós já estamos habituados. O problema é que os árbitros que são intervenientes não estão, e o problema é que a honra... Ficam mais desesperados. Exatamente, ficam mais desesperados. A honra... Porque o nome está sempre manchado. Está sempre manchado, foram sempre os que desceram, foram sempre os maus, são sempre as ovelhas negras que estão a fazer barulho, porque efetivamente ganha mais quem está calado. Isso percebe-se, porque os árbitros nestes casos estão numa posição de desvantagem, não estão em supremacia, então quem está calado ganha sempre alguma coisa, quem não está será sempre perseguido, e então para eles é muito mais desgastante, é muito mais difícil gerir toda a situação. Agora, para nós sempre que alegamos alguma coisa tentamos reunir o máximo de documentação que o comprove, reunimos o máximo que foi possível. Não, se tivéssemos conhecimento da ata mais cedo, se calhar era melhor. Até porque mudava a estratégia, não é? Completamente. Mas vamos aguardar agora qual será o desfecho, porque agora os tribunais também estarão aí para decidir. Doutor, se puder revelar, obviamente, porque há coisas que não se podem revelar no âmbito das defesas e da justiça, mas há contacto entre os vários advogados que estão com vários processos diferentes, com o Conselho de Arbitragem como denominador comum? Sim, o contacto que temos mais próximo será o contacto do Dr. Maceirinha, do Gonçalo Martins. Exatamente. Até porque é em tudo idêntico, apesar há muitas semelhanças, com o do Jorge. E aí também estamos mais em contacto com o Dr. Pedro Maceirinha. E há realmente pontos de encontro, melhor, convergências naquilo que é a opinião de parte a parte? Sim, convergências. Aliás, a ata se funciona para o Jorge, funciona para o Gonçalo, exatamente igual. Porque os casos são semelhantes, com pequenas diferenças, exatamente. Não é? A única diferença é que o Gonçalo é árbitro principal, o Jorge é árbitro auxiliar, mas de resto, tirando pontas aqui e ali, claro, o fundamento da questão é exatamente o mesmo, a discussão é exatamente a mesma, e essa ata tanto vale para o Jorge como vale para o Gonçalo. E sendo que não valeu para mais gente, porque mais gente precisamente não quis, se calhar, meter-se no olho do furacão, como fez o Jorge, o Gonçalo e o Jorge Ferreira por outras questões. Exatamente, valia para todos os outros que desceram, mas quem avançou, arriscou. Quem não avançou, ou por medo, ou por inércia, não quis fazer,
Certamente, não sei se estará melhor que os outros neste momento, mas certamente que se poupou todo este desgaste que os outros têm vindo a sofrer, não só monetário, porque esse é elevado, até porque as custas de um Conselho de Justiça, as custas de um Tribunal Arbitral de Desporto ou do próprio Tribunal Civil não são baratas, e pior ainda, acredito que pior para eles do que o monetário, porque o dinheiro nós conseguimos ganhar. O seu nome, não é? Exatamente. Pior ainda é o nome estar sempre manchado, e uma coisa que já se arrasta, já vai para 2 anos, o mesmo processo, e infelizmente há de continuar, porque não há de ser decidido, então, este ano já não vai ser. No próximo também tenho algumas dúvidas, que até ao final do próximo ano fique decidido. E isto é muito desgastante para quem vê sempre o seu nome, para quem vê começa a chegar a uma altura e considera... que desceu porque não tinha valor, não é? Para os olhos de toda a gente. Não é? E considera depois que o seu esforço é fortuito. Chega-se vai haver um momento em que eles vão dar a pensar porque é que eu fiz isto, porque é que eu gastei tanto, porque é que se a justiça não é reposta, e se quem, ou seja, estamos quase a beneficiar o infrator, não é? Claro. Vale a pena fazer as coisas, depois protelar, e a nossa decisão vai sendo mantida, até porque estas decisões estes recursos não têm efeitos suspensivos das decisões, portanto eles tiveram que descer, eles tiveram que ser. O Jorge teve o número mínimo de jogos, salvo erro, para apitar como C2, e entretanto, neste momento, já está na categoria distrital. Claro. Nós falamos disso da outra vez que o doutor esteve cá, mas para quem não nos ouviu, para ficar claro, até porque eu vou lendo muitas coisas maldosas às vezes nas redes sociais que amplificam e de que maneira estas coisas hoje em dia, falando pelo Jorge, mas pode-se falar facilmente pelo Gonçalo, há muita gente que diz que estão só atrás de uma indemnização choruda, mas não tem nada a ver com isso. Apesar dos gastos serem muitos, tem a ver mesmo com essa reposição e de sentirem que lhes foi feita justiça, não é? Aliás, o recurso do Jorge da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto é simplesmente só pela reintegração. Nada mais. Não se fala em indemnização nenhuma. Quem fala é o Tribunal Arbitral do Desporto. Exatamente. O Jorge nunca falou em qualquer tipo de indemnização. O Jorge nunca apresentou valor nenhum de indemnização, que é diferente. O Jorge nunca propôs nenhum tipo de acordo à Federação. Portanto, o que o Jorge quer, nada mais, é ser reintegrado, porque acredita que a reintegração vai, pelo menos, colocar a sua honra outra vez. Não vai restabelecer a honra que teve, mas pelo menos para ele interiormente vai haver a justiça feita, porque se fosse só a indemnização, só o dinheiro, já teria tentado um acordo com a Federação, já teria tentado tirar valores para a praça, nunca o fez, nunca tentou, e recorreu apenas da reintegração. Doutor, quando a TVI lança esta peça, se calhar muita gente esperaria que isto tivesse outro impacto e não teve. Pergunto-lhe, do ponto de vista também como advogado, se acha normal ou se tem a ver também com a própria força que uma federação tem, que um conselho de arbitragem tem, porque realmente foi algo que em 2, 3 dias se esfumou, deixou-se de se falar completamente, como se não tivesse acontecido. E isto também causa estranheza a algumas pessoas. Claro, isso a mim também me causa estranheza. Eu não quero acreditar que o órgão possa exercer alguma pressão sobre um órgão de comunicação social, até porque seria também desvalorizar o órgão de comunicação social e os próprios jornalistas que se deixariam ceder essa pressão. Não quero acreditar nisso. Agora, se existe ou não algum tipo de pressão, deixa-me só pensar. Eu digo que é uma matéria muito sensível e realmente eu, por exemplo, um jornalista, senti que não foi desenvolvida depois. A TVI dá a base, lança e nós, a Rádio Estádio, tentamos obter reações, etc. Mas, e outros órgãos de comunicação social também, mas tão depressa apareceu como depressa desapareceu. Ninguém fala nisto. Parece que não existiu, não é? E, portanto, isto é extremamente cómodo, não é? Claro, para quem está numa posição... Aliás, é extremamente cómodo para quem se mantém em silêncio, para quem emite um comunicado que não se sabe de quem é o comunicado. Exatamente, uma fonte próxima. Exatamente, uma fonte próxima. É cómodo também porque... efetivamente, a TVI fez o trabalho que tinha que fazer, um trabalho de domínio público, ao dar a conhecer a toda a gente esta situação, mas depois realmente não se percebe, assim, lógico que a Federação Portuguesa de Futebol é um órgão muito poderoso, isso é óbvio, mas não se percebe porque que essa situação rapidamente se esfumou, não existiram mais notícias, foi replicada a notícia da TVI em outros órgãos, mas também outros órgãos não tiveram interesse em explanar, e daí realmente se dá os parabéns à Rádio Estádio por tentar efetivamente esclarecer esta questão. Agora, eu não quero acreditar, ou seja, não me passa pela cabeça que algum órgão de comunicação social possa ceder a esse tipo de chantagem ou a esse tipo de pressão.
mas não percebo também porque é que... Não percebo. A pergunta que me faz é a mesma pergunta que eu tenho para mim mesmo. Eu fiz a pergunta porque Exato. muita gente me perguntou a mim, ouvintes da Rádio Estádio, amigos, interessados, gente que ouve as crónicas de Jorge Ferreira, que me diz, mas o que aconteceu àquilo? Qual é o desenvolvimento? E eu próprio não lhe Só sei dizer, responder porque por e-mail. realmente não ouvi grandes desenvolvimentos sobre o assunto. Tinha algumas dúvidas sobre isto, que o doutor já nos ajudou aqui a clarificar de algum modo, o que é que está em causa também. E perguntar-lhe, já lhe perguntei há pouco, mas agora de forma mais direta e mais concreta, acredita mesmo que as pessoas desse Conselho de Arbitragem podem ter que responder perante a Justiça por falso testemunho? Acha que isso é viável, acreditar nisso? Não, isso acredito, porque as declarações são gravadas, facilmente contraditadas com aquela ata. Facilmente se extrai uma certidão do acórdão do Tribunal de Arbitral do Desporto com as declarações dos responsáveis do Conselho de Arbitragem e facilmente se consegue dar início a um processo de crime por falso testemunho. Portanto, base existe, não é? Sim, mais que base. Existe quase, está tudo programado para que seja feito. Aliás, por uma razão de estratégia, não vou Claro, revelar se será feito ou não, mas existe mais que base para fazer, sim. Doutor, deixe-me perguntar-lhe, e de outra vez falamos sobre isto também, mas já passaram alguns meses, cerca de 4, e algumas pessoas não nos ouviram na altura, como é lógico. Para quem já olhava para o futebol, como o doutor certamente olhava, e disse isso outra vez, isto tudo para si foi uma grande surpresa, se calhar, não é? Quando começa a tomar nota e conta de que é assim que as coisas se processam. Sim, claramente. Eu estava habituado a lidar com o direito do desporto, mas do lado dos clubes, ou do lado do atleta. Exatamente. E Não tinha conhecimento deste lado da arbitragem. deste lado da arbitragem que seria tão obscuro e mesmo para nós, para montar uma estratégia É denso até para vocês, não é? exatamente, para criar para fazer um pedido a um tribunal ou a um Conselho de Justiça, para fazer um recurso, como nós fizemos, tivemos que reunir muitas vezes com o Jorge, no caso, tivemos que pedir muitos esclarecimentos, porque isto é tão denso que só quem está lá dentro é que sabe como é que se processa. E se para nós foi difícil, para o comum cidadão ainda mais difícil é, porque toda a gente acha que o árbitro está lá a apitar sem mais. Não tem regras, não é observado, não é avaliado, muita gente desconhece. Então, só que depois todos nós falamos assim, os nossos árbitros, o nosso problema no nosso futebol é dos árbitros. Os nossos árbitros, por acaso, eu até comparando com o resto da Europa, acho que os nossos árbitros são muito bons. Agora a questão é, se calhar se os nossos árbitros não fossem tão pressionados internamente, Claro. Nossos árbitros poderiam fazer um trabalho muito melhor. Se não tivessem a pensar, se eu, da tal forma, se eu tomar a tal decisão, vou ser penalizado aqui. Até se falarem publicamente, ou se falarem no Facebook, como aconteceu agora recentemente a um árbitro Exatamente. que comentou um post do Jorge Ferreira que acaba Irei por ser ser penalizado, portanto, ou seja, alguém que vai para dentro de um terreno já condicionado na sua atividade não poderá efetivamente prestar lá 100%. E isso, eu não tinha conhecimento de como é que... Eu pensei, pronto, existe um regulamento da Federação e será cumprido escrupulosamente. Porque... Agora já não tem essa ideia. Exatamente, agora não. Agora fica com a ideia de que há coisas que se podem fazer sem ser pelo regulamento, não é? Ou pelo menos manter o tal silêncio. Que Exatamente, às vezes é isso que agora fico com a ideia que se pode fazer o que se quiser e o regulamento está lá só para dar um aspecto. Doutor Jorge Mota, estamos na parte final, vamos fazer uma pergunta também muito concreta sobre tudo isto. Acha que isto seria solucionável, se calhar, com menos, digamos, orgulho da parte do Conselho de Arbitragem, de dizer assim, ok, erramos aqui, vamos resolver este assunto e o assunto resolvia-se, e que já não é feito porque ninguém quer dar aqui o braço a torcer no Conselho de Arbitragem? Acho que sim. Se o Conselho... E aliás... Eu tive, de uma forma normal, assumir, houve aqui um erro, tive fé, enquanto esta questão andou no Conselho de Justiça, tive fé que isso acontecesse. Porque, efetivamente, se eu à partida já sei que, efetivamente, errei, vejo a minha ata e não havia, eu seria o primeiro a tentar solucionar a questão fora dos órgãos jurisdicionais e teria chegado a um acordo extrajudicial. Ok, pronto. Serás reintegrado na época X. Ou e se calhar as pessoas estavam totalmente disponíveis para isso, não é? Exatamente. Se chegasse se calhar ao Jorge, esta época está a decorrer, não serás reintegrado agora, mas garantimos-te que fazemos um acordo que na época X serás reintegrado. O Jorge teria aceito porque também não... E se calhar teria muito menos impacto, digo eu, do que uma possível não se falava disto. Claro, agora, porque o assunto estava, não é? Estava resolvido, estava solucionado. Mas também tem essa leitura que não se quer dar aqui uma palmatória. Não, claro. Este Conselho de Arbitragem demonstrou que as coisas têm que ser como eles querem. E quem não estiver com eles
pode fazer o barulho que quiser, pode recorrer ao que quiser, que eles não darão um braço a torcer. Isso ficou demonstrado aqui, até porque andaram a usar meios como recurso, atrás de recurso, atrás de recurso, bem sabendo que não tinham fundamento para o fazer. Né? No fundo, andaram a litigar só com o objetivo de procrastinar e de entorpecer a justiça. Só. Para não dar o braço a torcer, porque não era preciso isto ter ido para o TAD, não era preciso termos andado com 2 recursos para o Conselho de Justiça. Simplesmente, o Conselho de Justiça reconheceu a ilegalidade, reconheceu a nulidade daquela tal declaração. Pronto, vamos tentar chegar aqui a um consenso da melhor maneira para que também não sejamos prejudicados. Mas é um orgulho. Da parte dos Jorge, por exemplo, existia abertura para isso, para ficar claro. Da parte do Jorge sempre existiu abertura para isso. E até existiu a esperança, como disse há pouco. Existiu a esperança desde que a verdade fosse reposta, claro. Não é? Doutor, para terminarmos, o que lhe queria perguntar agora é se também não corre aqui o risco que o Conselho de Arbitragem, isto é a sua opinião, e no que puder dizer, porque obviamente já as questões de estratégia de defesa não podem ser aqui discutidas neste âmbito desta nossa conversa, mas não corre o Conselho de Arbitragem o risco de, como diz muitas vezes Jorge Ferreira, de às vezes com estes processos todos aparecerem outros, aparecerem mais casos, aparecerem mais situações e mais coisas virem a lume? Claro, isto depois... Porque umas coisas puxam as outras, isto é o não é? efeito. Nós tanto varremos para debaixo do tapete que quando se levanta pode sair uma enormidade de questões e que eu tenho a certeza que muitos outros árbitros, se recorressem também à justiça, como recorreu o Jorge, como recorreu o Gonçalo... E começam a ver isto tudo, não é? Quer dizer... E quando teriam fundamento para trazer questões, se calhar tão graves ou mais graves que estas. Doutor, que reflexão final é que lhe apraz dizer, depois disto tudo, os nossos ouvintes agora que nos estão a ouvir e muitos deles preocupados, muitos deles árbitros, que nós sabemos que somos ouvidos por muitos árbitros recentemente, precisamente pela Rádio Estádio dar muita atenção a estes assuntos, que reflexão final é que queria deixar? A minha reflexão final é que, efetivamente, nós podemos esconder ao máximo uma questão, mas que a verdade acaba sempre por vir ao de cima. Isto também deixo uma palavra aqui ao Gonçalo e ao próprio Jorge, que mantenham a esperança porque os nossos tribunais vão de fazer justiça, tarde ou cedo vão de fazer, e pelo menos publicamente esta ata já demonstra efetivamente que foi viciado, os resultados foram viciados, alguém desceu porque tinha que descer. Para mim não há dúvidas, exatamente. Esta ata torna claro, se dúvidas pudessem haver, se fundamento havia para alguma defesa do Conselho de Arbitragem, deixa de existir. Esvai-se completamente com esta ata e tenho a certeza que de onde veio esta ata poderá haver muitas outras atas que levantem outras questões. De onde veio este documento podem vir outros, não é? A tal questão do tapete que ao levantar... Exatamente. Doutor, nesta reflexão final pedia-lhe, e se o Conselho de Arbitragem ou alguém nos estiver a ouvir, o que é que lhes diria se pudesse? Se falasse com eles diretamente, o que é que lhes diria depois disto tudo? Se calhar o que eu lhes diria era que ainda têm a hipótese de se sentarem à mesa connosco e tentarem chegar a um acordo. Nós estamos sempre abertos a isso. Agora, de certeza que os termos de negociação já não serão feitos da mesma forma que seriam há 2 anos atrás. Mas, como eu sei perfeitamente que isto se vai manter no silêncio, que não vamos obter qualquer reação, eu pelo menos gostaria que o Conselho de Arbitragem viesse dizer, ou pelo menos que essa ata é mentira. Que não é que foi fabricada, que não existe. Pelo menos isso. Não, nem isso fez. Nem isso fez. O comunicado que emitiu foi reiterar exatamente as mesmas coisas que já estavam escritas nos processos todos. Muito bem, Dr. Jorge Mota, obrigado por ter estado com a Rádio Estádio. Obrigado eu. Dr. Jorge Mota, advogado, esteve connosco para tentar ajudar os ouvintes da Rádio Estádio também a perceber um pouquinho mais todas as consequências e também tudo o que advém desta questão da ata da reunião do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que pode vir, e já percebemos que sim, a comprometer os responsáveis do Conselho de Arbitragem, uma notícia avançada pela TVI recentemente e que a Rádio Estádio tem acompanhado, e vamos voltar ao assunto sempre que se proporcionar e sempre que se justificar. Foi especial informação aqui na Rádio Estádio.